Bom dia, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula semanal número 33. Essa aula acontece toda quinta-feira às 11 da manhã e eu faço para instrutores de Pilates e donos de estúdio que querem aprender a ter domínio técnico e um padrão de atendimento que encanta e fideliza os clientes. Hoje é o terceiro episódio de uma série que a gente está fazendo, que é a série Pilates Soluções ao Vivo, que é uma série de aulas onde eu atendo um gestor de estúdio e aí cada gestor, ele vai selecionar uma instrutora da sua equipe, e aí eu vou ajudar essa instrutora a destravar alguma dificuldade que tem prejudicado a qualidade ali, o andamento das aulas, e que isso, por consequência, possa estar prejudicando a fidelização dos alunos. E hoje eu estou aqui com a Bianca. Fala um pouquinho aí sobre você, Bianca. Seja bem-vinda. Obrigada, Eri. Bom dia a todos. Eu estou nesse meio do Pilates desde março, quando eu fiz um curso com o Eri, pela Val Pilates, e estou trabalhando como instrutora de Pilates de segunda a sexta, numa clínica que as turmas têm até 4 pacientes por horário, Uhum. e acho que o meu maior desafio tem sido conciliar um pouco do básico para o intermediário, do intermediário para o avançado. E caso o paciente precise voltar para o básico sem aquela questão de, nossa, estou fazendo isso de novo, esse é o meu Aham. maior desafio. Esse é o seu maior desafio, né? A gente tem que ter como um instrutor que serve para você e para todo mundo que muita gente passa por esse desafio como um instrutor de Pilates. Então a gente tem que ter, em primeiro lugar, aquele olhar, um olhar assim clínico e de avaliativo durante a aula, né? Porque existe a avaliação inicial que a gente faz com o aluno e esse objetivo de traçar as metas, ver qual é o objetivo dele, quais são as limitações que ele tem, mas no decurso das aulas, você tem aquela avaliação também que eu chamo de real time, o tempo todo observando o movimento, como é que está acontecendo. Então aí eu vou tendo essa noção de onde é o limite, onde é a dificuldade que ele tem. Em primeiro lugar, é eu identificar isso daí, né? A partir disso, você tendo também a intimidade com o repertório, né? Para poder adaptar quando ele tiver alguma dificuldade, com esse olhar de evoluir. Então, você tem ali o repertório de exercício. Você, por exemplo, quer ensinar o roll-up, que é um exercício que é do básico, como você falou aí, de sair do básico pro intermediário, intermediário para avançado. Então, vamos lá, tem um exercício que é o roll-up. Ele é do nível básico, né? A pessoa sai da posição deitada, vai enrolando a coluna até ficar sentada. Então, mesmo sendo do básico, ele requer força de abdômen e mobilidade da coluna, né? E aquela fixação da pelve para a pessoa sair de deitado para sentado. Então, quando você passa o roll-up, o aluno, mesmo sendo um exercício básico, ele não consegue, daí você vai ter que ter o que eu tinha falado de intimidade com o repertório. E aí você vai saber o exercício que você vai poder passar, que vai preparar ele para melhorar essa mobilidade e melhorar essa força de abdômen. Ficou claro? Fico assim. E isso é uma questão que realmente é muito motivante para você como instrutora e motivante para o aluno que vai vendo nitidamente ali um progresso, uma evolução realmente, né? E você também não fica perdida, né? Sem saber qual exercício que vai fazer, na hora que o aluno não consegue fazer, para onde é que eu vou agora, né? E para não ficar também ali, como você falou, o monótono, quando você tem que ficar no básico. E só que o básico, eu costumo falar que ele é a construção da base. Então, se você consegue dominar bem o repertório básico nos aparelhos e no mat,
ele ainda é desafiador para muita gente e às vezes você vai ter que lançar mão do pré-pilates também. Então, ainda sendo dentro do básico, a gente tem muito repertório e no caso do aluno não conseguir, porque tem exercício do básico que acaba sendo difícil para muita gente, quando ele não consegue, a gente trazer aí um pré-pilates ou o que eu chamo de portabilidade de exercício, né? Também que já serve para portabilidade de exercício é o quê? É você pegar o exercício que ele é originalmente do Reformer e você passar para um Cadillac. E isso é uma outra coisa que vai te dar. Não sei se Bianca está me ouvindo, que a tela dela sumiu. Tá me ouvindo, Bianca? Tô te ouvindo. Ah, que sua tela ficou preta. Então, olha só, outra coisa que vai te dar mais repertório também, dentro do básico, que isso também foi uma dificuldade, um desafio que você trouxe, né? De Uhum. continuar dentro do básico sem ficar chato. Então, tem lá no Reformer alguns exercícios do nível básico que o aluno vai ter um pouco mais de dificuldade, ou até quando ele já está fazendo, conseguiu você alcançar ali o exercício, vou dar o exemplo do 100 no Reformer. O aluno já está conseguindo fazer. Então eu tenho lá no Cadillac, eu tenho como fazer também. Então, o Pilates, de uma forma tradicional, ele tem essa característica de fazer o mesmo exercício em vários equipamentos diferentes, com acessórios diferentes. Então, se você pega o 100, que ele é originalmente, na verdade, ele é do Met, mas você tem o 100 no Reformer, você tem o 100 no Cadillac. Então, a gente vai transitando, né, tendo essa intimidade com o repertório e sabendo que a gente pode aplicar ele, cada exercício, em equipamentos diferentes, com acessórios também diferentes. Agora eu queria que você trouxesse algum exemplo, talvez, real aí que aconteceu essa semana, de que você se deparou com esse tipo de desafio e como é que foi a experiência, se você lembrar aí. Na verdade, faz umas 2 semanas, eu acho. Tem uma paciente que tá comigo desde que eu entrei na clínica, né? Desde que eu abri a agenda lá em março. E ela passou, acho que por todos os exercícios do básico já, em todos os aparelhos. Já passou? Mas, é, e ela faz comigo Tem- praticamente a semana toda, então é um repertóriozinho mais. Tem que ser mais jogado, né? Mais pra frente. E aí, semana passada, eu fui fazer um teste de um desafio, justamente de mobilidade e um pouco de força de core e abdômen, né? Junto com alguns pacientes, esses que estão comigo há mais tempo. E ela foi Rapidinho, uma Bianca, das deixa eu lhe pacientes. interromper. Tem alguém aí com você? Ou é alguém que entrou que está com o microfone ligado? Não sei. Eu acho que é o Alessandro que entrou, que tá com o microfone ligado. Então, Alessandro, tá me ouvindo aí, Alessandro? Já desativei. Pronto, valeu. Sim, Bianca, desculpa aí, fala aí. Sem problema. E eu fui fazer o teste do roll-up com os pacientes. E ela foi uma das pacientes que estava tendo mais dificuldade em fazer o exercício bem feitinho ali do enrolar a coluna. Estava mais em bloco do que realmente conseguindo cada pedacinho. Aham. E conversei com ela, né? Falei que a gente ia fazer uma regressão do exercício, fortalecer um pouco mais aquela área e ter uma mobilidade melhor ali da coluna. E nessas 2 semanas a gente deu um pouco de atenção para isso, além de outros exercícios, né? Então eu sempre fazia esse, independente do outro repertório. Sim. E ela falou que tem treinado em casa também. Então tem sido uma situação que tem melhorado. E aí eu conversei com todos os outros pacientes que já estão comigo assim há um tempinho na agenda, né? E comentei que todo início de mês a gente ia fazer um recap para ver como que estava evoluindo alguns exercícios que seriam legais e básicos, né? Para serem bem feitos, para poder passar para outros equipamentos, níveis intermediários. Então, acho que essa foi, tipo, a última experiência que eu tive, que eu fiquei, que ligou uma lâmpadazinha, sabe? Que eu falei, poxa, posso trabalhar isso com todo mundo, de uma maneira que eu adapte regressões e progressões, e consiga perceber que, assim, tá, agora eu posso passar para outro exercício, posso passar para um nível intermediário, ou fazer, por exemplo, o roll-up do match para o reformer, que já é um pouco mais difícil para alguns pacientes, né?
Uhum. E foi isso, E, mais ou menos. e essa aluna aí, você disse que ela estava com dificuldade de fazer o roll-up. Aí você passou regressões, fortaleceu mais, e hoje, na última aula que você fez com ela, você percebeu alguma evolução já? A última aula que eu fiz com ela, eu percebi que a mobilidade melhorou. Ela não tá descendo mais em bloco e nem subindo em bloco com aquela força, né, para tentar subir ali. Aquele impulso Mas brusco, né? o impulso brusco, exatamente. Mas Aham. ela ainda tem muita dificuldade em descer, em retornar à posição original sem desabar. Uhum. Entendi. E tem alunos também aí, ultimamente, que já tem um nível básico bem dominado, e você agora quer passar para o intermediário e teve dificuldade. Sim, também é uma paciente. Ela já tinha o hábito da musculação e por causa de uma lesão ela acabou parando com a musculação e veio para o Pilates. E Uhum. essa lesão já não atrapalha mais em nada, é uma lesão tratada. Só que ela não quis voltar para musculação, ela quis ficar só com o Pilates mesmo, né? Então, eu estava trabalhando com ela alguns exercícios básicos, percebi que ela já tem um bom domínio de consciência corporal, força. E aí eu fui pensar em alguns intermediários para ela e fiquei um pouco confusa por onde começar, na verdade, porque mesmo que a gente tem um repertório e conhecimento um pouco ali até alguns equipamentos, não, alguns, é, Acessórios? li- não, assim, livros, aulas, algumas Sim. mentorias, porque eu também tenho outra instrutora junto comigo que há um bom tempo já é instrutora de Pilates. É a sensação de não parecer ser mal feito, na verdade, sabe? De não parecer ser mal feito. Fale mais sobre isso. Como eu posso explicar? Conseguir corrigir a paciente sem deixá-la constrangida. Acredito que seja mais por aí. Ah, tá. Sem dar esse tom para ela que ela tá fazendo mal feito. E parecer que, tipo assim, poxa, então tô aqui falhando e não consigo, tipo, eu não sou capaz, entendeu? Uhum. É, isso aí é uma questão que é bom trabalhar também, essa forma gentil de corrigir, né? Sim. Mas aí, no fim das contas, você já conseguiu também ter uma mudança ali perceptível. Para você, tá claro a saída dela, esse progresso do básico, tá conseguindo entrar no intermediário ou ainda tá confuso para você? Olha, acho que eu tô conseguindo. De pouquinho em pouquinho, acho que eu tô conseguindo. Você consegue dar um exemplo, lembrando de algum exercício que você fez essa transição? Não vou conseguir lembrar o nome dele especificamente, Aham, mas é um exercício usado no Reformer com a caixa média, uma box, em cima do aham, Reformer, sim, deitado de decúbito ventral, né? Com a barriga para baixo. sim, E são os exercícios de braço, né? Uma série de braços. sim. Foi o que eu consegui fazer com ela. E, assim, de uns 5 exercícios que eu consegui passar na sessão, ela conseguiu fazer 3 bem feitos. Então, eu percebi que acho que os outros 2 últimos exercícios talvez fosse por cansaço, sabe? De passar realmente de uma série mais tranquila para uma série que puxe mais uma consciência corporal e tal. Aí essa série do intermediário, então, né? No Uhum. caso, o Pulling Straps, pelo que eu estou vendo aqui a descrição, seria o Pulling Straps. E ao longo da aula toda, tá mantendo, você consegue manter um repertório. Assim, tem muitas vezes que o instrutor, uma questão comum, que a pessoa falta o repertório e meio que se atrapalha ali ou acaba trazendo um exercício que é talvez da fisioterapia, que aprendeu lá na biomecânica, na cinesiologia, na fisioterapia, numa reabilitação. Isso é uma coisa que acontece quando a gente meio se perde. É, tem acontecido? Hum, Na verdade, não.
eu tenho um tempinho antes das sessões, então eu realmente programo os exercícios, né? Então eu venho com o repertório montado e vou adaptando se ver que o paciente não dá para continuar. Uhum. Mas geralmente, por já conhecê-los, vou colocando de acordo com o que eu vou vendo nas evoluções do dia a dia, né? A Aham. única coisa que de vez em quando acontece entre os exercícios do intermediário, por exemplo, é ver o cansaço de um paciente, tipo, talvez o desgaste, ou enfim, muitas coisas influenciam, né, numa chegada ali na sessão. Mas quando eu vejo um cansaço maior, eu trago uma pausa com exercício básico. Então, em Sim. vez de continuar no intermediário até o final da sessão, eu trago um exercício mais simples, só para ele dar aquela respirada, uma descansada, sem necessariamente parar o exercício e ficar ali no intervalo, né? Uhum. E aí volto para um mais intermediário. Entendi, entendi. Você atende mais ou menos quantos alunos? O horário mais cheio tem 4. O horário mais cheio tem quatro. Tá, mas E no geral você está com a agenda já completa? não, tem horários que tem 2 pacientes, tem horário que tem 3, um Uhum. paciente, depende Desses, muito. desses alunos todos que você atende, é, eles estão com você desde o início até hoje? Você percebe se tem saída? Tem gente que falta muito? Faltar não é um problema, graças a Deus. Tem Aham. só, tipo assim, caso aconteça um compromisso no dia, desmarcar, né, a consulta, ou o processo. Mas, deixa eu ver. Tem as saídas de pacientes que tiveram, principalmente nesse mês agora de junho, foi por situações pessoais, assim, do tipo, teve um paciente que estava comigo desde março e ele pediu para encerrar as sessões, né, os atendimentos com o Pilates, porque ele tinha uma viagem pessoal para fazer por um mês, para, acho que cuidar de um familiar e, Uhum. enfim, terminou a sessão. E semana passada eu tive uma paciente que pediu também para terminar as sessões porque ela ia focar na academia. E como ela já estava fazendo a academia com Pilates, ela preferiu deixar o Pilates de lado e ir para academia. Entendi. Agora vamos voltar saindo do intermediário agora para a pessoa que já está no básico há algum tempo que você falou, e você tá tendo essa dificuldade de manter isso dentro do básico sem ficar chato, né? Então, como eu tinha falado, quando a gente tem mais intimidade com o repertório, né, do básico e também do pré-pilates, vai te ajudar a manter esses alunos motivados, porque provavelmente, se você trouxe isso como um desafio para você, provavelmente isso tem deixado você um pouco desconfortável, tipo, poxa, essa aula não está do jeito que eu queria. Talvez você tenha percebido de algum aluno essa impressão de comodismo, né, de estagnação, que não está tá sendo repetitivo, né? Talvez aquela sensação de repetição, né? Então, explora mais o repertório do básico, de todos os aparelhos, né? Explora o pré-pilates, que isso ajuda também. Ah, fazer o uso dos acessórios, que tem o Magic Circle, né? Que te ajuda muito a ter mais repertório. E ter essa variação do real time, né? Porque esse olhar de entender na hora ali, em tempo real, se o aluno está dando conta, também para a gente não ficar no excesso de adaptação sempre, né? Que eu estou falando aqui de básico para pré-pilates, né? Regredindo, regredindo. Então tem que ter esse olhar de como eu posso realmente explorar o potencial máximo do aluno, porque é uma coisa que cai também no tédio, né? Vamos dizer assim, não só a repetição de exercício, porque às vezes sim é bom repetir exercício,
mas aquela questão que a pessoa está vendo que o potencial dela poderia ser mais explorado, né? Que ela não está tendo uma evolução. Então, se você trouxe como dificuldade essa questão de o básico ficar chato porque está repetitivo, talvez está faltando dentro desse básico e desse pré-pilates também, você explorar o potencial máximo da pessoa e fazer ela ficar realmente motivada, o clima da aula fica bom tanto para o aluno como para você, que vai percebendo que mesmo dentro do básico ela está evoluindo dentro do básico, porque às vezes a pessoa vai fazer um exercício Aquela 100, sensação de, aquela ah, sensação de desafio, né? é, entende? Então, aprimorar, ter ferramentas, ter técnicas para você usar que aprimore dentro do básico sem fugir para exercícios que não são do Pilates, que muito instrutor faz isso, acaba fazendo exercício de fisioterapia. Inclusive, um dia eu fui passando por um estúdio que estava dizendo que era Pilates clássico e fitness. Aí eu já achei estranho porque quem é do clássico não mistura, né? Com fitness geralmente bem tradicional, assim, né? Aí eu entrei só para entender se realmente era isso, já desconfiando que não era. Então, quando eu entrei, eu vi que realmente não tinha nada de Pilates tradicional, assim. Tinha uma senhora com cones. Pilates não existe uso de cones. Então, fazendo exercício ali de fisioterapia, provavelmente, né? Devia ser um fisioterapeuta atendendo, estava até de jaleco. E uma outra no Cadillac, uma outra aluna no Cadillac, fazendo um exercício também que não tinha nada a ver com o Pilates. Tá usando um aparelho de Pilates, mas não é exercício de Pilates. Então, isso gera uma confusão que a pessoa acaba tendo que improvisar, entende? A pessoa vai Sim. puxando improvisos, da cinesiologia, da biomecânica, da fisioterapia. Quem é educador físico vai usar algum exercício que lembra lá da musculação, do treinamento funcional. E o aluno que está ali buscando o Pilates, quando vem de uma fisioterapia, né? Que aí onde você trabalha tem a fisioterapia também, né? Então, o aluno Sim, vem da fisioterapia, chega lá, vai fazer exercícios de fisioterapia, ele não vai sentir muita diferença, a menos a única diferença vai estar com aqueles aparelhos que são diferentes. Mas não vai sentir muito aquilo como um estilo de vida onde vai sendo o progredido, né? Um estilo de treinamento onde ele vai evoluindo, mas como se tivesse mais do mesmo, só para dar uma manutenção. E aí é nessa que cai realmente na mesmice, tá? Então, não só essa questão do repertório em si, mas de ter esse olhar, resumindo, né? Para ficar claro de novo, é ter esse olhar ali avaliativo de estar extraindo o máximo potencial da pessoa, mesmo sendo uma idosa de 90 anos, uma pessoa com rigidez na coluna, mas é não pecar no excesso de adaptações, é realmente com segurança, né? Claro, sem machucar, mas também buscando o máximo potencial daquele aluno. certo. E do avançado aí, me fala aí sobre o avançado, como é que tá? Eu não consegui chegar lá ainda com nenhum paciente. Entendi. Ah, o avançado, assim como todos, mas o avançado ainda mais, né, requer mais dedicação da gente como instrutor, mais prática orientada, porque assim, a gente faz o curso de formação e passa um pouco rápido ali para fazer aqueles exercícios que o instrutor que está se formando, ele nem sempre vai conseguir dominar o repertório avançado. Ele Sim, realmente requer mais determinação para as nossas fraquezas como instrutor também, né? Porque a gente quando entra, se a gente não era um praticante, porque antigamente lá na época mais próxima do Joseph, né, e dos elders, as pessoas tinham que se tornavam instrutores
antes de fazer um treinamento para ser instrutor, já eram praticantes de longas datas com Joseph. Aí daí, depois chegou a Romana, que é uma elder, né, que foi uma aluna direta do Joseph, e foi uma das pessoas que começou a ministrar curso de formação. E o Joseph mesmo não tinha um curso de formação. Então, Sim, as pessoas já tinham muito afiado no seu corpo, treinado muito, muito com o cara que criou o método. E hoje em dia, normalmente, a gente está na faculdade ainda de fisioterapia, de educação física, que é a grande maioria de que faz o curso, né? Tem o pessoal de dança também, né? Da graduação, mas a maioria é físio e educação física. Então a gente ou está na faculdade ou está recém-formado, faz o curso de formação de Pilates, mas nunca tinha praticado, então tudo é muito novo e o avançado realmente fica mais complicado para dominar em pouco tempo. Então, você falou agora há pouco sobre mentoria e tudo mais. Então, esse é o caminho para a pessoa conseguir realmente tirar da estagnação um aluno que você vê que já tem um bom nível, que isso aqui vai desafiar mais a instrutora. Você vê o aluno que tem capacidade, mas você não consegue explorar aquela capacidade saindo de um intermediário para um avançado. Então, quando você tem no seu corpo aquela intimidade com aqueles exercícios avançados, aí sim você consegue ensinar. Quando você tem as estratégias que vão fazer ele sair também do intermediário para o avançado, aí acaba o jogo funcionando bem melhor para essa evolução e não ficarem os alunos estagnados ali e acabar desanimando também, né? sim. Deixa me ver aqui, tem alguém perguntando alguma coisa aí? Tem alguma dúvida do pessoal também de fora? Vocês que estão assistindo também podem tirar dúvidas referentes a esse assunto que a gente está falando aqui, de básico, de intermediário, dificuldade de evoluir o aluno, né? Do básico para o intermediário, intermediário para o avançado, dificuldade de manter uma aula motivante, é, que gere uma evolução mesmo dentro do básico mesmo, dentro do pré-pilates, com pessoas com mais restrições de movimento, com mais incapacidades ali físicas, tá? Então, quem tiver algum tipo dessa dificuldade pode ir falando também. E a Bianca trabalha com 4 pessoas ao mesmo tempo, né? O que também requer mais habilidade de conduzir. Por isso as aulas programadas. Aham. Acontece de quando a gente tem muitos alunos, se não tiver também esse jogo de cintura de uma estrutura bem já arquitetada na cabeça, né, acaba de que você fica realmente perdida entre um exercício e outro. Você está instruindo um aluno, o outro já acabou, já está chamando, já dizendo que acabou, então fica aquele corre-corre, e aí você às vezes tem que demonstrar para um, demonstrar para outro, fica cansada, fica muito, né, exaustivo aquilo no fim do dia, então. Então, também faz parte de um bom treinamento essa habilidade de estar comandando um grupo que está fazendo coisas diferentes ali em equipamentos diferentes, tem níveis de prática diferente, então você conseguir orientar sem ter que o aluno esperar muito, né, de um exercício para o outro, que eu fiz até um reel engraçado ontem sobre isso, foi anteontem, que é justamente um aluno novo, por exemplo, para fazer sua primeira aula ou uma aula experimental. E aí ele fica esperando muito tempo, enquanto o instrutor está lá ensinando um exercício para um aluno que até já é da casa, e o aluno novo está ali naquela expectativa de fazer uma aula bacana e fica muito tempo esperando para chegar a vez dele, já que tem 4. E tem vezes que isso acaba gerando muita conversa paralela, que foi a dificuldade que uma outra instrutora trouxe na outra consultoria, que
Os alunos conversavam muito, gerava barulho, desconcentração. Então, quanto mais tempo você levar entre atender um e outro ao mesmo tempo, se não tiver essa estrutura bem já montada na sua cabeça de uma aula contínua e fluida, acaba prejudicando a qualidade nesse sentido, do aluno Sim. se desinteressar também. No, Na época que eu fiz o curso com você, você comentou sobre a questão dos comandos verbais serem importantes, né? Isso. E ontem eu tive uma experiência, precisei cobrir uma das instrutoras de Pilates que trabalham comigo. E acho que no horário de 11 da manhã, 10 da manhã, se eu não me engano, eu atendi 6 pacientes. Caramba! E foi jogo de cintura, literalmente. Mas como o repertório meio que já estava montado, dava para dar uma adiantada até com os outros dois também, sabe? E Aham. percebi a facilidade que é quando tem, por exemplo, uma paciente que já está comigo há um tempo, conhece alguns repertórios já de exercício, né? Estão trabalhando ali comigo há um tempinho já. A facilidade que é o comando verbal. Então, eu fui Uhum. corrigir uma paciente mais idosa em um exercício na chair, e essa paciente estava fazendo um exercício no reformer. Uhum. E eu lembro que, assim, lá, como o ambiente não é grande, eu consigo comunicar rápido, né? E fácil ali. Então, na chair, eu olhei para ela e falei: olha, coloca o pé em tal posição, apoia as mãos ali, arca mais o peito, abre mais o peito, concentra a respiração, travou o abdômen e empurrou a caixa. Pronto, tipo assim, exercício feito, tava bem feito, sabe? Tranquilo. E eu não precisei tocá-la, não precisei demonstrar o exercício, né? Só foi a instrução oral, enquanto estava corrigindo a outra senhora no outro exercício. Então, eu estava conversando com a outra instrutora lá da clínica, e ela comentando que ela gosta muito de demonstrar os exercícios para o paciente ter uma ideia visual mesmo, né? De não ficar aquela confusão do, tá, quê? Não tô entendendo. Aham. E aí ela sempre demonstra. E isso gasta um pouco de tempo dela, né? Porque se ela atende, por exemplo, 4 pacientes como eu, para você demonstrar os 4 exercícios, assim que você sai do Uhum. último, tu já tá no segundo do outro de novo, porque o outro já terminou. Então Isso. você fica numa rotação extremamente cansada. Exato. E, e aí ela foi comentar, né? Ela falando assim, ela, cara, eu tô tentando fazer essa comunicação oral mais tranquila e tentar aprimorar isso justamente para o paciente começar a entender. É claro que tem, é, como que fala, alguns que não tem como, alguns pacientes que não dá, tem alguns pacientes mais idosos, inclusive, né? Que é um pouco mais devagarzinho, tu tem que demonstrar mesmo, talvez posicionar até com as próprias mãos. Mas tem outros Uhum. que a gente consegue. Isso poupa quando, por exemplo, eu tenho uma paciente de 32 anos em um horário junto com uma senhora de 85, né? Uhum. Então, ajuda mais do que eu ter que ficar ali bonitinho um com o outro. E realmente faz diferença. Então, você estava comentando dos 4 pacientes, né? Quando você tem quatro Uhum. pacientes independentes, a aula segue até um pouco mais fluida. Mas se não tiver um jogo de cintura para atender dois de 80 e tantos, mais um É. de 60 e poucos, e uma de E, 25 que tá louca querendo fazer tudo, é. e na real acaba acontecendo assim, né? Esses casos bem avessos. Você está com um idoso de 80, 90 e uma mulher Sim, lá bem ativa, bem, né, avançada já. Voltando para esse assunto que você tinha falado aí de planejar, né? Porque você planeja bem a aula toda antes, né? Que é o que acaba fazendo com que você não fique tão atrapalhada. Mas você falou que tem um tempo antes da aula, então isso acaba te requerendo também um certo esforço agora, né? De estar parando para planejar essa aula, muito tempo, muito esforço mental. Se você anota, como é que é isso? na verdade, eu faço isso fora do meu horário de trabalho, né? Então, por Uhum, exemplo, hoje eu trabalho no período da tarde, então pela manhã eu já tento pegar alguma coisa ali e tal. Geralmente, na verdade, eu aprendi, peguei meio que a prática de planejar a aula, porque no início acaba tendo muita dificuldade de assim, poxa, o que que eu fiz com esse paciente segunda-feira mesmo? uhum, E não querer repetir a mesma coisa, né?
Então, quando eu comecei a instruir, eu comecei a planejar porque eu falava assim, não, já que eu passei com esse paciente nesse equipamento, na próxima aula eu vou tentar fazer no outro equipamento, mesmo que seja o mesmo exercício, não tem problema. Para ir tentando evoluí-lo, né? Exatamente. Uhum. E eu não, eu tento usar os mesmos aparelhos com todos os mesmos aparelhos, os mesmos equipamentos com todos os pacientes naquele dia. Então eu adapto só regressões e progressões, geralmente, né, para caso precise. E como são 4 pacientes em horários mais cheios, geralmente é dois equipamentos, né, tipo da chair, por exemplo, e 2 equipamentos de um barrel. Uhum. Então, Quanto tempo, em média, você gasta planejando? Você planeja de manhã, né, para dar aula à sim, tarde. Porque agora você tem o sim. turno da manhã livre, né? Né, nas terças e quintas, sim. Ah, terça e quinta. Eu, cos- isso. Uhum. Eu costumo gastar mais ou menos uns 45 minutos. Isso agora que você está com esse tempo de terça e quinta livre, tem funcionado. Agora você tem que já ter esse olhar lá na frente, que até para você assumir mais turmas ou algum outro Um trabalho, horário mais não sei cheio, se né? você atende com a fisioterapia também outro horário, e esse tempo não vai existir. Então, existe também a forma de estrutura de aula pensada em que você não precise estar planejando, tem treinamento específico para ir ganhando cada vez mais essa intimidade e tanto com o repertório como a estrutura em si, início, meio e fim de aula, para que você não precise gastar tempo, né? E a ideia é você chegar num dia que você não precise parar para planejar e ainda assim sua aula vai sair boa, vai sair de acordo com aqueles alunos que você está atendendo. Isso é uma coisa para um instrutor que é de muita valia, né? Porque tempo é dinheiro, né? Tempo Sim, é dinheiro, é saúde. Às vezes você poderia estar, sei lá, indo treinar, indo resolver alguma coisa, que você falou que hoje resolveu algumas coisinhas aí. Então, ou você poderia estar atendendo outra pessoa. Então, tem gente que já falou para mim que deixou de aceitar mais atendimentos, mais turmas, com medo de não dar conta, porque ainda também estava presa nessa questão de demandar tempo ainda para planejar. Então, são os desafios, né? É outro. Que a gente vem falando de um tipo de desafio, aí vem outro, vem outro, vem outro. São sim. vários. Então, É Liane, o... é, é, Desculpa. não, eu só ia já perguntar se tem mais algo que eu posso te ajudar. Acho que você ia perguntar mais alguma coisa? Não, eu só ia comentar do tempo do planejamento mesmo. Aham. É, a outra instrutora que trabalha comigo, ela tem a agenda mais cheia e ela realmente sai de um turno já para outro turno, porque ela trabalha como fisioterapeuta também, né? Então esse Uhum. tempo não existe para ela, realmente. E Então, o que às provavelmente vezes ela quando se ela sinta sai, mais atrapalhada na hora da aula. olha, não vejo. Na verdade, isso até é um bom exemplo, né? Que mesmo não tendo esse planejamento que nem eu faço da aula, ela consegue desenvolver uma aula muito bem feita. Mas eu também sei que assim, a comparação, por exemplo, é que eu trabalho desde março com isso e ela já é instrutora há uns 2 anos e meio. Sem Então é falar um pouco mais da que intimidade, do repertório, que nem você disse mesmo. Sem falar que muitas das vezes você planeja tudo bonitinho lá no seu caderninho e chega lá na hora, o aluno está de uma condição X que não dá para aquilo que você tinha planejado, você não consegue realmente aplicar tudo, né, que você planejou. Concordo. Esses Seja dias eu. pela correria em si de muitos alunos para lá e para cá, e você acaba esquecendo porque nossa mente não é assim esse computador de decorar tudo que a gente até anotou antes, né? E também porque às vezes chega um aluno que ele teria a capacidade de fazer algum exercício lá que você planejou, mas chegou um dia ele está com a dor no ombro, está com a dor na lombar e você não consegue fazer muitos daqueles exercícios que você tinha planejado.
Sim, sim. Então, é sobre também treinar essa habilidade também, para que isso vá ficando cada vez mais leve para você, é, e a qualidade da aula para os seus alunos continuar mesmo com esses imprevistos, né? Não deixar cair a peteca, manter a qualidade lá. Sim, sim. Beleza? E o Beleza. pessoal aqui, todo mundo, ninguém tem dúvida. O pessoal está acanhado. Bianca, foi um prazer conversar com você. Igualmente, Eri. Desejo sucesso aí, qualquer coisa, estamos por aqui. Grande abraço. Obrigada. Grande abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.